Olá a todos, aparentemente saudável. Sejam bem-vindos ao vosso programa que aborda tudo sobre literacia em saúde. Eu sou Edgar Bocassa e trago para vocês um tema muito sensível. Hoje, este tema é bastante necessário, para além de sensível, e vamos falar sobre gravidez precoce. Vamos falar as suas consequências na vida dos jovens e no desenvolvimento da nossa sociedade. Quais são, na verdade, as causas? Quais são os impactos e que possíveis soluções é que podemos ter em conta com relação a essa situação? Para este tema de grande relevância, eu trago para vocês aquele que todo mundo já conhece, um dos ginecobstetra da nossa praça de Topa. E para este tema vamos falar com o Dr. Carlos Padilha Bravo. Dr. Carlos, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Aparentemente Saudável. Muito obrigado. Como sempre, eu só que agradeço o convite. Muito obrigado. Então, vamos falar sobre gravidez precoce. E eu vou começar a perguntar ao Dr. Carlos o que é isso de gravidez precoce? Quando é que nós estamos perante uma gravidez precoce, Dr. Carlos? Pronto, segundo a OMS, se define como gravidez precoce aquela gravidez que acontece na faixa de idade entre 10 anos a 19 anos, fazendo encapé quando acontece por debaixo de 15 anos. Ok. Yeah. Muito bem. Então estamos a dizer que toda aquela mulher que fica grávida dos 10 aos 19 anos aproximadamente é uma gravidez precoce ou uma gravidez na adolescência, sim. Então, só para tirar dúvida, uma mulher depois dos 19 anos, 20 anos, já não é uma gravidez precoce. Qual é a idade normal que o doutor acha que a mulher pode ficar grávida, que é aconselhável ficar grávida? Pronto, desde o ponto de vista biológico e psicológico, geralmente a gravidez deve acontecer com 20 anos ou mais. Ok. E, já agora, não é o nosso tema, só para tirar dúvida lá em casa, já que estamos a falar de literacia em saúde, quando é que estamos perante uma gravidez tardia? Ou aquela idade que a gente acha que não é aconselhável ficar grávida, que é risco também? Toda a gravidez que acontece acima dos 35 anos também é uma faixa etária onde tem risco também para a mãe e para a criança. Muito bem. Então, você ali em casa já sabe, aos 35 anos ficar grávida. Não significa dizer que é impossível ficar grávida. Estamos a dizer que já é um risco. E esses riscos não têm a ver só com a idade, tem a ver com aquilo que é a estrutura corporal da mulher e fisiológica. Dr. Carlos, quais são as alterações que ocorrem, ou melhor, por que nós consideramos que dos 10 aos 19 anos é uma gravidez precoce e é uma gravidez de risco, podemos assim considerar? Fisiologicamente. Pronto, quando uma gravidez acontece entre os 10 e 19 anos, não só há impacto biológico e psicológico na criança, no adolescente. O impacto é maior, tem um impacto social, tem um impacto econômico, porque além do risco biológico de que são mais comuns neste momento da idade, enquanto a probabilidade de ter ameaça de parto pretérmino, transtorno induzido pela gravidez com uma maior frequência, são mais prováveis as complicações do parto, como os traumas de parto, a desproporção cefalopélvica, a hemorragia pós-parto, que aumenta o risco mesmo de morte. Até o ponto que, para dizer e pontualizar, nesta faixa de idade, a primeira causa de morte é acidente. A segunda causa de morte em adolescente é as complicações de atendimento da gravidez parto puerpério. É a segunda causa de morte nesta. Segunda causa, doutor. Segunda causa. Quer dizer, depois dos acidentes a nível do mundo, a segunda causa de morte nessa faixa etária é a gravidez precoce. É as complicações de atendimento da gravidez parto puerpério em gravidez precoce. Muito bem. Além da repercussão que tem socialmente, porque quando acontece a gravidez e o parto, o nascimento, essa adolescente fica parada. Tem que sair da escola, se é que estava a estudar, tem que deixar a um lado o plano de formação e tem que dedicar sua vida a cuidar da criança.
Ou a y gravidez. cuidar de una crianza y que cuidar de uma criança. de una crianza en la que ella no está preparada psicológicamente, ni económica, ni socialmente. Certo. Nem fisiologicamente. Nem fisiologicamente. Estamos a dizer que nessa faixa etária o colo uterino não está preparado, o útero não está preparado, não é isso, doutor? Yeah, então, e a mulher acaba por ficar grávida nessa faixa etária? Por eso es que deberíamos, así, a gravidez precoce cuando tem menos de 15 anos e mais de 15, porque a sociedade hoje tem com muita frequência acontece gravidez em adolescente que tem 17, 18 anos e tem uma talla grande, tem um peso parecido a uma adulta, mas psicologicamente não está preparada. Além disso, está em momento de formação, não tem informação, não tem responsabilidade, não tem uma capacidade para gerir a envergadura do ato, o fato de estar grávida e de convertir-se em mãe nesse momento. Muito bem. Sem completar formação, sem ter rendimento econômico, ser dependente. Tá? Estamos a dizer que um dos maiores impactos é a mesma questão de não estar formada psicologicamente. Para poder ser mãe. E então, biologicamente, sim, aquela que tem menos de 15 anos, biologicamente não está completamente ótima para assumir uma gravidez em quanto a desenvolvimento hormonal, o desenvolvimento do corpo, em quanto a dimensões da pelve, próprios órgãos ginecológicos, a resposta do organismo à mudança da gravidez não é igual. Não está preparado. Não está preparado. Muito bem. O doutor toca num aspecto que eu gostaria de tocar. Estamos a tentar dizer que isso, só queria tentar fazer esse enquadramento, não sei se é isso que vai acontecer. Quando as crianças ou os adolescentes ficam grávidas nessa faixa etária e que muitas das vezes o pai do próprio bebê também é um adolescente, será que isso é uma das causas também que faz com que muitos pais ou muitos meninos, vamos assim considerar, porque nós geralmente temos meninos que acabam por engravidar nessa faixa etária, não é? Que também não é, já dizia que socialmente ele não está ainda estável para poder ter um filho. Isso faz com que também há fuga de paternidade, doutor? Sim, como não. Além de que esse fato de que adolescente fica grávida de adolescente em nossa sociedade é menos comum. Isso para os países desenvolvidos com um pacote legislativo forte, sim, acontece mais o fato de que as adolescentes ficam grávidas de outro adolescente, mas em nossa sociedade o evento é contrário. O 80% de nossas adolescentes que ficam grávidas saem grávidas de adulto. E só 20% é adolescente grávida de adolescente. Mas ainda assim, há uma alta taxa de evadir ou fugir da responsabilidade de paternidade. Também nos adultos ou mais acontece na adolescência, no seu ponto de vista, doutor? É assim, o adolescente que engravida o adolescente é quase uma alta possibilidade, 90% que fugem da paternidade. Certo. Aqui em nossa sociedade, adolescentes, como falava anteriormente, ficam maioritariamente grávidas de adulto, mas também fugem da responsabilidade paterna. Porque muitos também hoje já têm mulher, exatamente, ou não querem nenhuma responsabilidade com outra criança. O objetivo final só é usar a adolescência como um objeto sexual. Ok. Seu plano não estava terem que engravidar a adolescente. Exatamente. Muito bem, doutor. Como é que o doutor vê, vamos começar agora a olhar para a questão sociedade, de uma forma geral também, como é que o doutor vê o cenário da gravidez precoce atualmente em Angola, doutor? Pronto, para que tenham uma ideia, vamos a ilustrar. A taxa de gravidez na adolescência no mundo, de maneira global, a taxa é de 45, 50 gravidez cada 1000 adolescentes. Já é muito. Isso é no mundo. Em los países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, na Europa, a taxa de gravidez em adolescente é muito menor, é entre 15 a 20 por cada 1000 adolescentes. Em outros países, caminho de desenvolvimento como na Ásia, a taxa atinge a América Latina, atinge mais ou menos uma taxa de 80 a 100 por cada 1000 adolescentes. Agora,
Na África subsaariana, que é onde nós estamos imersos, estamos localizados na África subsaariana, a taxa de gravidez na adolescência supera a 100 por cada 1000 adolescentes. E a taxa específica de Angola é 122. 122. Nós estamos entre os primeiros países de maior taxa de África subsaariana. Nesse momento, Angola, 122. Com uma alta taxa de gravidez precoce. 122 por cada 1000 adolescentes. 122 por 1000 adolescentes. Compara que a de global do mundo é 45 por cada 1000. La de Angola é muita. Exatamente. Para ilustrar melhor, certo. No mundo realmente acontecem ao redor de 146 milhões de nascimentos cada ano. Deles, 17 milhões mais ou menos acontecem em adolescentes. Agora, Angola, como país, mais ou menos tem uma média de nascimento ano que oscila entre 1 milhão e 1 milhão 300 cada ano. E deles, de nascimento, deles el 10-15% acontece em adolescente. Imagina, ter um desses 10 milhões, desse 1 milhão 300, de 10 al 15%, 15% aproximadamente em adolescente. Acontece na adolescência. Pode tirar os números para que veja quanto não atinge esse problema. É um problema muito sério. E estamos a falar do problema vendo a ponta do iceberg, porque esse é nascimento, que não é sinônimo do número de gravidez. Porque muita gravidez, aliás, maioria, termina em aborto. Aborto perigoso porque como em nosso país a legislação não contempla o aborto voluntário, as adolescentes procuram culminar a gravidez por método fora do sistema de saúde. Em casa, com aquela pessoa que não está treinada, não está formada e fazem a interrupção da gravidez com falta de segurança. E depois tem complicações que podem dar o traste com a vida e incluso ter repercussões para a fertilidade futura. Depois de tirar a gravidez, pode ficar infértil. Além de que pode ficar mutilada, porque pode terminar em histerectomia ou pode perder a vida própria. Morte por complicações do aborto. E nós temos muitos casos, doutor, mortes por causa de aborto clandestino? Sim, como não. A priori, sem poder dar uma estatística, a maior parte do aborto que acontece no outro meio são criminosos, porque são feitos fora do sistema de saúde, fora da legislação vigente de Angola. E muitos não vão para o hospital fazer o aborto porque é proibido. É proibido. É crime. Está bem. E na perspectiva do doutor, quais são as principais causas que levam o adolescente a engravidar? Pronto. Há múltiplas causas. Tem causas culturais, educacionais, acesso à informação, acesso ao sistema de saúde, fundamentalmente dito ao acesso ao planeamento familiar. Então, enquanto educacional, o ponto educacional, hoje está a trabalhar um bocado começando a isso, mas que ainda não tem o resultado esperado. É que a formação enquanto ao fórum sexual da adolescente deve começar na mesma escola, na escola primária, na escola secundária, no pré, pelo quadro de professores, deve ser também tratado em casa, a dar as primeiras informações enquanto a orientações sexuais. Isso aqui ainda é muito baixo. É como se fosse um tabu. É como um tabu. Exatamente. Falar de sexo na família. Sim. Exatamente. Os pais são tão tradicionais, que quase que... Primeiro que muitos não tiveram essa educação. Exatamente. Então acompanham essa mesma tradição. Não houve essa educação, ele enquanto pai, ou enquanto professor, não teve. E também tem essa dificuldade de ensinar aos seus filhos e aos seus alunos. E depois o próprio sistema de saúde, ou vamos aqui de educação, não tem... vamos aqui chamar, não sei se eu vou chamar cadeiras, se vou chamar planos dentro das escolas, como dizia o doutor, que é para poder informar melhor as crianças, os adolescentes sobre desde o princípio educação sexual. Desde a educação sexual. Na perspectiva do doutor, isso deveria começar mais ou menos em que ciclo? Desde o ensino primário. Desde o ensino primário. Aliás, desde casa. Certo. Desde casa. Eu te falo porque em las consultas que eu sou ginecologista praticante, a veces en las grávidas
que não são adolescentes, eu pergunto, mas me fazem perguntas que demonstram total de conhecimento. Eu pergunto, mas tua mãe não te falou? Ela diz, não, doutor, como a mãe vai falar comigo disso? Ou seja, ela mesma entende que a mãe não deveria falar com isso, ou seja, para que entenda o preconceito que há. Então, imagina essa para a filha dela. Não vai também falar? Não vai acompanhar igual, porque para ela não é devido, é um tema que não é apropriado para discutir, para informar. A vezes eu he tido conversa com doentes em consulta que me dizem, doutor, eu tenho uma filha que tem 15 anos, tem 18 anos, e quando que devo fazer a consulta pela primeira vez com ginecologista? E ficam surpresas quando eu digo, olha, a primeira consulta de ginecologia para uma mulher adolescente é quando chega ao primeiro período. Não importa se é 11 anos, se é 12, se é 13 anos, o primeiro contato com ginecologista de uma mulher é quando aparece o período. O primeiro contato de uma mulher ao ginecologista é quando começa o seu primeiro ciclo menstrual. Sim, isso fora de que não tenha uma preocupação particular, de uma hemorragia ou uma deformidade, não. Mas ainda assim, uma adolescente que supostamente vai todo normal, o primeiro momento para ter um contato com ginecologia é quando começa o período. Muito bem. A aparição do primeiro período, ou menarquia, é o motivo primordial para que faça a primeira revisão e orientação por ginecologia. Porque depois, isso é outra conversa também, porque depois temos a questão que muitas não sabem controlar o seu ciclo menstrual, acabam por ficar grávida porque não sabem controlar o seu... Não, só me envolvi uma vez e... Então, por isso é que esse deve ser o primeiro momento para contato com ginecologia, onde a adolescente vai a correr a consulta com o pai ou tutor. E o ginecologista se encarregará de passar a informação necessária para ela, como adolescente, mas também orientação para os pais. Que é extremamente importante. Exatamente. Então, a doutora acha que na nossa sociedade essa questão cultural é uma barreira? É uma barreira muito importante e que atrapalha mesmo o desenvolvimento futuro da adolescente e do conhecimento sobre planeamento e sobre a gravidez. Então, pai, mãe, você lá em casa, há que ler um bocadinho mais sobre as questões, não só naquilo que tem a ver com as alterações hormonais, corporais da mulher, mas também ter uma abertura de falar sobre educação sexual dentro da sua casa. É extremamente importante, porque senão essa questão da gravidez precoce vai se repercutir, porque temos muito tabu ainda de falar. Pelo contrário, o falar, o educar em casa ajuda também a prevenir essas situações. E muitas mulheres, quando ficam grávidas, acabam por esconder dos seus pais e vão para o clandestino para poder fazer... É muito comum também a gravidez nesta faixa etária, que o descobrimento e atendimento à gravidez começar de maneira tardia. Fazem catação da gravidez e começam o pré-natal já quando tem 5 ou 6 meses. Algumas chegam até o parto diretamente sem conhecimento de ninguém. Sem um controle pré-natal, sem uma caderneta, sem uma orientação. Sem ter feito uma consulta pré-natal nunca. Exatamente, sim. Isso estamos a falar das pessoas que vivem na cidade. Exatamente. Imagina as pessoas que vivem na zona rural ou mais na periferia. É pior o problema ainda. O problema ainda é mais sério. Posso falar com consciência porque eu fui um ginecologista que trabalhei 13 meses em um município, certo, onde este problema era quase o duplo de lo que tu vês na cidade. Problema sério. No ponto de vista do doutor, acha que a gravidez precoce é vista como problema social ou um problema de saúde ou de ambas, de uma forma geral? Em realidade, o problema da gravidez na adolescência é um problema social, um problema econômico, político, biológico, porque quando acontece a gravidez e nascimento de um bebê que está vindo de um gene biológico que não ha terminado, não ha completado sua maduração biológica e psicológica, não tem como, a repercussão atinge a todo mundo. Afeta em primeiro lugar a adolescente que é mãe, antes de tempo, afeta ao bebê que é filho de uma adolescente que não tem a preparação para seu cuidado, e afeta a família que em uma parte tem que assumir
a responsabilidade econômica da adolescente mãe e do novo bebê. Certo. Ou, pior ainda, que é o que maiormente acontece, essa adolescente tem que ir para o mercado a trabalhar. E como é uma adolescente que não completou sua formação, então ela vai formar parte daqueles trabalhos informais, com pouca remuneração, com pouco acesso econômico, com pouca possibilidade de bom qualidade de vida para ela e para o futuro filho. Só para poder sustentar. Exatamente. Em plano de adolescente que tem filho, elas quase nunca conseguem formar parte do mercado laboral formal. ¿Por quê? Porque não completaram formação. Não tem qualificação. Não tem qualificação, a educação ficou interrompida. Certo. Então só tem acesso a aqueles trabalhos informais com baixa renda. Mas raramente é por consentimento. Exatamente, raramente é porque se casou e ela quer ter um filho, quer engravidar. Raramente a gravidez na adolescência acontece planejada, desejada. Está vendo? É sempre desejado. Exatamente. Poucas vezes a gravidez na adolescência acontece como uma gravidez desejada. E isso cria um transtorno psicológico. Absolutamente, de rechaço à gravidez. Rejeita o filho. Pode dar um caso desses bebês que a gente às vezes encontra. Rejeita filho, tem o parto escondida, deixa filho abandonado. Ok. Entra em depressão. Entra em depressão. Muito bem. Sim, senhora. Qual é a trajetória, qual é o impacto que essa jovem tem na questão profissional ou na questão formativa, doutor? Naquilo que tem a ver na questão escolar? Olha, a sua trajetória. Na prática, a maioria de adolescentes que conseguem ter uma gravidez e parto, como te falei anteriormente e volto a repetir, abandonam a escola com pouco índice de retorno. Sim. Com pouco índice de retorno. Cosa que é uma coisa que é diferente a los países desenvolvidos. En los países desenvolvidos, a taxa de gravidez en adolescente é baixa, mas a adolescente que consiguen ter filho tem um mecanismo tanto familiar como social e político que facilitan la reintegración del adolescente de nuevo, reincorporar a la escuela. Que para no ficar analfabeto. Para no ficar, exatamente, mas nossa sociedade ainda não está preparada para isso. As políticas também não estão criadas para isso. Ainda não estão sustentadas. O que significa dizer que uma adolescente fica grávida, deixa de ir para a escola, já não volta para a escola. Então, prostitui-se com maior facilidade. Exatamente. Encontra empregos de baixa renda, como dizia. É informal. E por isso eu te falei, o dado, aquele que te falei, não é um dado meu, é um dado feito, um estudo feito em Angola no ano antepassado, que adolescentes que começaram vida sexual a los 13 anos, que é a meia aqui em Angola, antes de chegar a 19 anos, já 45% já han tido mais de 2 parceiros. Sinceramente, é um problema sério, é um problema sério. Antes, na década dos 60, para que uma mulher tivesse dos parceiros com 45 anos, tinha que ser uma mulher da vida. Não sei se entende. Mas hoje a adolescente, com esse início precoce da atividade sexual e toda a repercussão que tem a gravidez e o parto em essa idade da vida, faz com que uma adolescente com menos de 19 anos já tenha 3, 4 parceiros. Ok. É um assunto sério. Doutor, na sua perspectiva, acha que as unidades sanitárias de Angola estão preparadas para atender adolescentes grávidas? Pronto, como te falei, o mundo há mais de 25 anos trabalha com um tratamento diferenciado de adolescência, tanto na ginecologia como na gravidez. E tem o departamento materno, o centro materno, los centros de planeamiento familiar, los hospitales materno-infantil, donde se producen la mayor parte de los partos, tienen un canal diferenciado para que el adolescente reciba un tratamiento especializadamente ahí por un personal cualificado para ese tipo de doente. Certo. Y además con atendimiento con un equipo multidisciplinar, donde incluye un ginecologista, infanto-juvenil, psicólogo, nutricionista. Certo.
Porque no es lo mismo enfrentar una gravidez en un organismo maduro a un organismo inmaturo, como é adolescente, desde o ponto de vista biológico e nutricional. Quer dizer, mesmo que, e eu penso que isso deve ser um problema lá, alguém deve estar perguntando lá em casa, há hoje meninas que têm 16 anos, 17 anos, mas parece que já têm 20, 25 anos. Sim. Ainda assim... Exatamente, ainda assim continua o risco menor, quando é o que tentei falar há pouco tempo, no início do programa. Há adolescentes que com 17 anos midem 1,75 e tem um peso de 75 a 80 quilos. Certo. Isso pode dizer, não, é igual que uma adulta. Não, não é igual que uma adulta. Desde o ponto de vista de madurez e do ponto de vista psicológico, é um adolescente. Okay. O risco e com todos os riscos que leva. Tem. Exatamente. Sim, senhora. Quando uma adolescente engravida, quem carrega o peso dessa responsabilidade? Não é só ela, a família e toda a sociedade. Infelizmente. Doutor, a gravidez precoce perpetua o ciclo da pobreza? Com certeza. Com certeza. Perpetua y que convierte en un ciclo vicioso, porque ese adolescente, con el fin de conseguir su propia manutención, porque generalmente a sociedad y a familia margina ela, ela tem que primeiro engrossar a fila do trabalhador informal, mas segundo é como você falou, começa a ter parceiro com o único fim de ter uma sustentação econômica. Certo. E o único que logra é outra gravidez. Al final, tem já 30 anos, ou 25 exatamente, anos, tem 25 anos, tem 3 filhos ou 4 filhos de pais diferentes, onde nenhum deles ou todos assumem a paternidade de nenhum. Então, esse é o ciclo que o que faz é aumentar a pobreza. E esse adolescente, quando cresce, que cresce nesse ambiente, também é o mesmo caminho. Então é um círculo vicioso. Os filhos também passam por aí muitas vezes. Exatamente, tem mais probabilidade. O filho desse adolescente não tem educação, exatamente, não tem formação, tem menos, não tem emprego em condições. E quase a única alternativa é prostituir-se. Pode ser como dizer-te, o caminho de casamento, que não termina nada, termina só em outra gravidez, sem pai, sem lar. E como é que isso impacta diretamente no desenvolvimento social e econômico do país, doutor? Do seu ponto de vista. Pronto. Angola tem uma pirâmide de população jovem. Sim. Imagina que este índice de gravidez na adolescência cada dia aumenta mais. Então, se já sabemos que Angola tem uma população jovem, a probabilidade de que se não tomamos medida e consciência séria em quanto a lo político, governamental, sociedade civil e mesmo tradicional, e tradicional, por supuesto, este fenômeno o único que vai fazer é piorar, porque a base de adolescente é larga. Sim. Ou seja, não é que temos pouco adolescente, não. A base da adolescência, a faixa de idade entre 15 e 19 é grande. E vai continuar a aumentar. E vai continuar a aumentar. Se não fazemos consciência e tomamos medida decisiva. Há muito estigma ainda dentro da sociedade para as mulheres que engravidam precocemente. Aliás, o tema é como o que você mencionou, mas como decirte, para mí uno de los problemas mayores no es el estigma, sino la aceptación que tiene la sociedad de no recriminar el facto de que acontezca la gravidez en una adolescencia. El día que la sociedad no se tome conciencia y saiba que esto es un problema y que tome conciencia que eso no debe ser, acho que por ahí vamos a comenzar a ganar la pelea. Okay. Porque el problema es la impunidad de con que nos vemos adolescentes, no estamos a ver nada, no estamos a ver eso como un problema.
Acho que é por Estamos a aí. dizer que a sociedade angolana reage a essa situação de Com aceitação. com aceitação. Com aceitação. De forma muito pacífica. E é muito passiva. Não vê a gravidade Não dessa vê a situação. gravidade, não vê a repercussão Não há nem a meio nem a políticas- longo prazo. Não há políticas excessivas Pelo menos com com a lei, com a força que deve. certo. A Pode sociedade até mesmo- existir a lei, mas Yeah. a força A da própria força- lei quase que é... Porque a lei pode ser tirada, o governo pode ter intenção, mas se nós como sociedade somos passivos e não vemos isso como um problema, não lo identificamos como um problema grave, Certo. que pode ser afetado, cada um de nós pode ser afetado por isso. Certo. No vamos a tener esa conciencia, no vamos a luchar porque eso no acontezca, no vamos a apuntar al adulto O adulto debe ser violenta, porque sí, porque la gente piensa, no, mas eu me envolví, eu convencí a ela, foi uma Ela relação aceitou. sexual consensuada. Não, qualquer adulto que se envolva com uma criança de 14 anos está violentando os direitos dela, porque essa miúda não está preparada psicologicamente para tomar decisão responsável como essa. Certo. De No está relacionamento. de relacionamento, ni de engravidar, ni de ter filho. E então a sociedade vê isso passivamente, Aceita. aceita isso. E dificilmente você veja um homem punido por isso. Dificilmente. Não é punido nem pela lei, não é punido nem pela sociedade. Hello, sociedade, hello, hello. Temos que começar a punir, porque senão o problema vai agravar-se. As políticas, doutor, estão realmente alinhadas com essa realidade desses jovens, no seu ponto de vista? Acho que há intenção. Lo que ainda não temos resultado. Sim, acho que há intenção, mas lo que ainda não temos resultado esperado. Precisa de mais. Precisa de más conciencia, de ser abordado el tema en los medios de comunicación masiva, o sea, radio, a televisión, levar convidado a la televisión nacional, a TPA, TV Simbo, Que é para ganhar consciência sobre essa situação. exatamente, para aumentar a conciencia social. Porque, na verdade, o que acontece, naquilo que é a minha perspectiva, é que, pronto, algumas zonas, ouço a falar de pessoas que quando engravidam adolescentes, só se dá algum respaldo quando existe uma queixa como tal. Exatamente. Infelizmente. O que não devia ser. Mas a evidência da aceitação é, como eu te falei, eu tive 6 anos na função pública e de ginecologista. E de cada adolescente que eu fiz diagnóstico de gravidez, por exemplo, para hacer una estadística a priori, de 100 adolescentes que diagnostiqué gravidez, só tinha 3 pais que estavam a reclamar e a querer levantar, como decirte, fazer enjuiciar al que engravidou o adolescente. Não sei se entende. O sea, de 100 adolescentes en que diagnostiqué gravidez, Sim. 2 ou 3 pais só queriam, doutor, dá-me um documento porque eu quero levar à Processar. polícia o adulto que engravidou a minha filha. Ok. O sea, o resto lo veem de uma maneira normal, a aceitação. Quer dizer, em 100 pessoas atendidas, Sim, duas ou três adolescente, pessoas... eu falo adolescente. Adolescente, Sim. adolescente, 100 pessoas atendidas, adolescente, os encarregados de educação, estamos a falar de responsável. 2 ou 3 pessoas que se preocuparam Por em querer processar o adulto que violentou o direito dessa criança. dessa criança. O resto achou O de resto forma vem normal. como normal. Aceitação total. Seja bem-vindo. Yeah. Meu Deus. Muitas vezes por troca de alguma questão financeira. Pode ser. Ou de melhorar condições sociais. Ou penso que não se tem consciência da Está a faltar repercussão. consciência. Da repercussão. Está a no faltar futuro. literacia em Está a saúde. faltar, já. Para você ali em casa, eu pergunto: será que julgamos mais ou ajudamos? Será que a responsabilidade cada um de nós carrega nesse processo? Qual é a responsabilidade? Qual é a consciência que você ali em casa tem sobre esse assunto? O que é que tu pensas disso? Tenho certeza que você ali em casa já viveu situações dessas. A sua filha engravidou com 16, com 15, 14. E como é que você viu esse cenário? Qual é a consciência que tu tens sobre isso?
Houve alguma responsabilização? Achaste normal? Deixa aqui essa reflexão para ti. Nós vamos entrar agora para o nosso último bloco. A conversa está muito boa. Já vamos quase a 1 hora de programa. E vamos falar um bocadinho daquilo que tem a ver com as prevenções, com as intervenções e as possíveis soluções para este tema que é bastante sensível, mas é pertinente. É, na verdade, daqueles temas que mexem com a família, com o indivíduo e com a sociedade, para não falar com as políticas do país também. Dr. Carlos, quais são as estratégias mais eficazes para a gente poder reduzir a gravidez precoce em Angola, no seu ponto de vista? Pronto. Primero es mejorar la calidad de información de educación sexual que reciben las adolescentes en la familia, de berço, en la escuela, en todos los niveles. Aumentar la accesibilidad y conocimiento sobre los medios de planeamiento familiar, haciendo hincapié en los métodos que son más beneficiosos para adolescentes, que desafortunadamente para nosotros son lo que más preconceito tienen los hombres para usar, que son los métodos de barrera, que incluye a camisinha, o diafragma femenino, o camisinha femenina. ¿Por qué? Porque no solo va a evitar a gravidez, a doença de transmisión sexual también. Existen otros métodos como son los hormonales, ya sea pílulas, picas, o chip, o DIU, mas aqueles hormonais, além de que se puede usar en la adolescencia, no son los más aconsejables porque el adolescente no completó su maduración de su eixo neuroendocrino y incorporar hormonas exógenas dificulta un bocado, atrapalha un bocado el desenvolvimiento propio. Por tanto, por eso es más aconsejable usar el método de barrera. Mas nossa sociedade, seguro com você, como homem, quando senta a falar com os amigos, ouve de que todos se queixam, não, fazer o sexo com camisinha não é igual. Não tem igual. Exatamente. Negam e impõem essa cultura a nossas adolescentes, a nossas mulheres. É uma questão cultural que nós temos que lutar contra isso. Temos que lutar como? Com mais informação. Quando o homem consiga ver de que usando camisinha é mais seguro para não ter gravidez indesejada e vai reduzir a probabilidade de ter doença de transmissão sexual, vai mudar o quadro. A sífilis, hepatite, o HIV, vai mudar o quadro. A outra parte é o acesso à saúde, o atendimento ótimo das adolescentes que já estão grávidas, que ainda tem punto que eso se llama violencia obstétrica, que es cuando un adolescente llega a una maternidad, a un centro materno-infantil a hacer prenatal, es apuntada por el dedo por el propio personal de saúde. Que é grave. Não tem consciência. Exatamente. Uma miúda dessa 14 anos. Eso se llama violencia obstétrica. Ok. Então temos que também trabalhar em nosso próprio pessoal de saúde para melhorar esse enfoque e tirar esses preconceitos que nós mesmos como sistema de saúde ainda temos. E temos que tentar abrir-nos às coisas novas que o mundo está a fazer há mais de 25 anos, que é abrir o plano de la ginecologia infanto-juvenil para o tratamento altamente qualificado desse grupo de idade. Isto pode ser nos centros de saúde ou tem que ser nos hospitais? Pronto, isso precisa quadro formado. E agora estou a ver que há plano muito importante do governo que quer formar, não sei se 38.000 especialistas em a formação de especialistas de ginecologia, e podem já começar a abrir a janela de que grupo de ginecologistas sejam direcionados para adolescentes, como existe no mundo já há mais de 25 anos. Existe a ginecologia infanto-juvenil. Certo, que trabalha mesmo, ginecologista só que trabalha com de forma sensibilizada, exatamente, preparada, qualificada, exatamente. Muito bem. E que forma equipe multidisciplinar. É ginecologista, com psicólogo, com psiquiatra, com nutricionista. Entende? Que está bem formado com esse grupo de doentes.
E politicamente, doutor? Politicamente, para mim, a primeira mudança que deve ser feita é aprimorar, apertar o Código Penal de Angola para que aqueles adultos que são capazes de violentar os direitos sexuais de adolescentes sejam punidos severamente, porque só assim a educação de uma sociedade pode ser de duas maneiras: consciente, por educação ou punitiva. Certo. A veces la punición es necesaria para educar a una población. Y la mudanza, si nós queremos o esperamos que nuestra sociedad, con todos los preconceptos, con todo lo machista que es, atinja conciencia en este va a demorar generaciones y generaciones. Mas si el Código Penal de Angola obriga mesmo a que todo homem, como em outros países, que se envolva com um adolescente seja potencialmente punido, a consciência chega mais rápido. Certo. Porque todo mundo tem medo de ser punido. Exatamente. Además, a família vai ver uma ferramenta, ou seja, a família, pai, mãe, quando veja que o Código Penal tem um respaldo, eles vão a ter essa opção. Porque hoje o pai e a mãe passam muito trabalho para conseguir realmente que alguém atenda uma queixa desse gênero. Certo. Porque o Código Penal é fraco nesse ponto ainda. Ele quer dizer que a pessoa, mesmo indo se queixar, quase exatamente, que ainda o resultado não é impactante. Exatamente. Isso é um então, por isso eu te falo que o outro ponto relevante seria que o Código Penal de Angola receba uma revisão em quanto a esse ponto, para fortalecer e punir a todo adulto que seja capaz de violentar os direitos sexuais de um adolescente. Como é que o governo, as ONGs e a sociedade podem colaborar para enfrentar esse problema, doutor? A ONG, tem muita ONG que colaboram com Angola, fornecendo de maneira gratuita acesso a métodos de planeamento, que são dispostos no centro materno-infantil, nos hospitais maternos, mas não é suficiente ainda. Não é suficiente ainda. Em Angola tem um movimento agora que não tenho com exatidão quanto tempo que está que se chama Levántate Jovem, algo assim. Eu sei que existe um programa. É um programa que é Levántate Jovem, que está direcionado exatamente a reduzir a repercussão que tem a gravidez na adolescente e reincorporar adolescentes que tiveram filho. Levántate Jovem, acho que esse é o nome do programa. Mas ainda está com pouca divulgação, com pouca consciência na sociedade ainda. Eu acho que tem que ser mais, ter mais visibilidade esse programa. E sei que também mais apoio político. E com a social e com a organização, autoridades tradicionais. Ok. Porque eu sei que também existe um programa, a pessoa que é da primeira dama, já agora sim, acho que parabenizar, não é? Que a pessoa que quer crescer com dignidade, eu já não me lembro muito bem o nome do programa, que também visa a atuar sobre essas mulheres adolescentes, onde todas as mulheres, a nível dos responsáveis distritais, a nível de Angola, fazem parte desse projeto. E que teríamos aqui alguém que faz parte também desse projeto, que é para falarmos um bocadinho desse projeto, o que na verdade veio a beneficiar, não é, muita jovem, mas me parece que também precisa um bocadinho mais de divulgação e mais impacto sobre isso. Dentro dessa perspectiva, conversando com algumas pessoas da esfera política, eu penso que temos que resolver a questão da pobreza. E quando falo resolver a questão da pobreza, cinjo-me também na questão do emprego. Porque existem zonas em que aquilo que eu pude conversar, por exemplo, o caso da Cautinha, não é? E vou dar aqui esse exemplo porque é o que mais veio para a mídia. Muitos jovens, mais de 100 jovens, acordam de manhã e passam o dia sem fazer nada. Prostituem-se,
drogam-se e roubam e dia seguinte o mesmo ciclo. Por quê? Porque não tem nada por fazer, não tem ocupação. E sair daquela zona para vir para a cidade procurar emprego já não tem dinheiro para transporte, não tem. Quer dizer, é um paradigma muito grande. Penso que, e isso conversando, e foram ideias que a gente foi tendo, há necessidade de criar cooperativas, como existem em algumas partes do mundo e não só, de modo a dar emprego a essas pessoas, de modo a ocupar essas pessoas. E dentro de, imaginemos que 100 jovens estejam no desemprego, todos podem ter um singrar, mas se tivermos 2 ou 3 dentro daquela comunidade que singram, que conseguem ter uma vida estável, e isso vai ajudar de certa forma a melhorar também com que essas mulheres que trabalham dentro da cooperativa, essas adolescentes, por exemplo, e aqui eu vou levantar aqui outra situação, doutor. O maioridade. Há quem defende que a maioridade já não podia ser mais 18 anos. Porque a questão de criminalizar e de aceitar algumas situações que acontecem acaba por não acontecer nessa faixa etária por serem menores de idade. Vamos aqui imaginar uma criança ou um adolescente de 16 anos que cometer um crime, a sua responsabilização não é igual a um adulto. Yeah. Mas as crianças estão a cometer crimes. Uma jovem que engravida nessa faixa etária de 16 anos é criminalizada, é injustificada ou muitas vezes criada alguma indignação por ela. Será que se ela fosse maior de idade teria, se a lei permitisse que fosse maior de idade, teria o mesmo respaldo? Sim ou não? Alguns países já aceitam que maior de idade é a partir dos 15 anos. Sim. Então, não sei qual é a ideia. De país em país, dependendo do código penal. Mas sempre oscila entre 16 e 18 anos. E também existe maioria de idade penal e maioria de idade civil, que são coisas diferentes. Certo. Mas, enquanto ao ponto do que estamos falando hoje, que é a gravidez, o termo para nós é biológico e psicológico. Isso está fora de lo que é penal e de lo que é civil. 19 anos, até aí, a miúda, do ponto de vista biológico e psicológico, não está ótima para enfrentar uma gravidez. E ponto antes de esquecer. Angola tem uma ferramenta forte que poderia ser usada na luta contra a gravidez na adolescência e suas repercussões, que é a OMA. Ok. A OMA, a Organização da Mulher Angolana. Angolana, exatamente. É uma ferramenta que poderia ser muito útil em fazer esse tipo de plano que você estava a comentar a nível do país completo, porque a OMA está presente em cada província, em cada município, em cada vila, em cada comarca. Exato. Ou não? Está assim. Então, a OMA seria uma ferramenta muito importante para atingir nossos adolescentes em todo, a lo largo e ancho de Angola. É complicado. Eu sei que existem alguns projetos, alguns programas que estão, de certa forma, a servir como modelo. Seria bom, se calhar numa outra ocasião, trazermos aqui alguns programas que é para discutirmos isso e ver até que ponto é que é ser fiável. Mas pronto, vamos deixar para os políticos, vamos deixar para... Nós estamos aqui mais também para... Mas acho que devia convidar alguém da DPS. Que é para falar também... É, para falar do fórum, né? Da parte que eles conhecem mais que eu, não? De quais são as ferramentas mais importantes que tem hoje o MINSA para enfrentar a parte de saúde pública, não? Porque como já hemos dito aqui N vezes, a gravidez na adolescência não é um problema só de saúde pública. Claro. É um problema multissetorial, multifatorial. É político, é econômico, é social, é cultural, é folclórico, é todo. Não há uma parte da vida em la que o fato de gravidez na adolescência não mexe. Não há.
se não cuidarmos das nossas meninas hoje, que futuro estaremos a construir para Angola? Esta reflexão é para ti, que está ali em casa. Eu vou conversar contigo e vou perguntar, na sua opinião, quem é a maior responsabilidade para a prevenção da gravidez precoce? Você que está ali em casa. Será que é do governo? De tudo que nós falamos aqui? Será que é da sociedade? Será que é da família? Nós já percebemos, para nós, do nosso ponto de vista, todos nós temos uma responsabilidade. Mas você conhece alguma jovem que vive essa realidade? Que reflexão é que isso lhe traz? Temos que começar a refletir e a pensar Angola. Deixe os seus comentários no nosso canal, ali no Facebook, no YouTube, sobre essas perguntas que nós deixamos aqui no ar, para saber até que ponto é que tu e a sua família podem contribuir para melhorar essa questão que, na verdade, atinge toda a sociedade, toda a família em Angola. Estamos a encerrar o nosso programa. Eu vou pedir ao nosso convidado para deixar as suas considerações finais antes da gente encerrar. Dr. Carlos, para nós foi bastante bom falarmos sobre isso, consciencializarmos lá em casa e percebemos que é um programa, é um tema que tem muito ainda para se falar. Pelo tempo que nós temos, não é suficiente falar sobre tudo que nós temos para falar sobre gravidez precoce. Mas eu gostaria de pedir ao Dr. Carlos as suas considerações finais para esse tema de hoje. Minha opinião pessoal, o problema da gravidez na adolescência é grande, é pesado e não vai ser resolvido se não ficam envolvidos em sua solução a família, o Ministério da Educação, o Ministério de Saúde Pública, a sociedade civil, o Ministério da Justiça e o governo. Aliás, e organizações tradicionais, autoridades tradicionais. Certo. Não há uma parte de nossa sociedade que não tenha que estar fora deste assunto, porque certo. É um problema que não atinge a todo e a toda parte da sociedade. Então, esse é o meu chamado, que todo mundo se sinta responsável, de todo mundo cumprir com a parte que corresponde, a família com a parte da família, a educação com a parte da educação, a saúde pública com a parte de saúde pública, o governo com a parte do governo, a sociedade civil, a igreja com a parte que corresponde e a autoridade tradicional com outra parte. Muito bem. Está bem? Sim, senhor. Não tem como avançar com este assunto sem que todos estes fatores estejam envolvidos na solução. Não há. Muito bem. Muito obrigado. Tivemos Carlos Padilha, nós mais uma vez agradecemos a sua participação e deixo aqui essa reflexão. O desenvolvimento de uma nação começa quando cuidamos da educação, da saúde e principalmente da dignidade das nossas crianças e adolescentes. A gravidez precoce não é um problema individual, é um desafio coletivo, é de todos nós. Pense nisso. Eu sou Edgar Bocassa, terminamos hoje mais um programa, mais um podcast e siga-nos nas nossas páginas no YouTube, no Facebook, no TikTok e estaremos mais daqui a alguns dias juntos para falarmos de mais um tema que bastante pertinência.
Vamos debater um bocadinho sobre os encerramentos das escolas de saúde de ensino médio. Vamos falar sobre essa situação e vamos ver até que ponto é que isso é vantajoso ou não para a nossa sociedade. Esses profissionais que, na verdade, são formados para poder atender todas as questões de saúde de Angola, principalmente os enfermeiros e os analistas clínicos. Obrigado mais uma vez, até ao próximo podcast. Muito obrigado. Este programa é patrocinado por